Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Bom, como eu dizia, a passagem bíblica ela é muito conhecida, mas do mesmo jeito que ela é muito conhecida, também tem muitos ensinamentos preciosos aqui para nós. E hoje eu quero destacar a respeito da questão aqui do milagre que aconteceu, ou ainda por que o milagre aconteceu, ou o que nós precisamos fazer para que do mesmo jeito que o milagre aconteceu na vida dessa mulher, o milagre também venha acontecer na nossa vida. O título até da mensagem de hoje, você que costuma anotar, é Se Preparando para o Milagre. Você perceba que houve uma preparação dessa mulher para que o milagre viesse a acontecer na nossa vida. E eu penso que da mesma forma, se nós quisermos que o milagre aconteça na nossa vida, precisa também haver uma preparação para que esse milagre aconteça. Na semana passada eu falava que é necessário nós crermos que Jesus quer fazer um milagre na nossa vida e que Jesus pode fazer um milagre na nossa vida. Só que eu só crer que Ele quer e que Ele pode, eu penso que ainda falta alguma coisa, que é justamente quando eu coloco essa minha crença que Ele quer e essa minha crença que Ele pode em ação, em operação, quando isso se manifesta de alguma forma, né? Ou através de uma declaração, ou através de uma oração, ou através de um ato de fé, algo semelhante. A gente vê isso muito claro também na Bíblia. E essa mulher, ela vive um milagre, porque, como eu disse, houve uma preparação. As atitudes dela, eu vou assim chamar, pavimentaram, prepararam o caminho para que o poder de Deus entrasse em ação na sua vida. Porque você perceba que a Bíblia diz que ela foi até Jesus, tocou nas suas vestes e recebeu o milagre. Nas vestes de Jesus, na própria vida de Jesus, havia ali essa virtude, havia o poder de Deus. Mas você perceba que só ela que conseguiu extrair aquilo. Você perceba que os próprios discípulos de Jesus, a multidão está te apertando, todo mundo aqui está tocando no Senhor. Aí Jesus diz: não, mas esse toque foi diferente, eu senti que de mim saiu virtude. Então você perceba que muita gente tocava em Jesus, mas o toque dessa mulher conseguiu extrair de Jesus
o poder para o milagre acontecer, porque ela havia, como eu estava explicando até pouco, preparado o caminho, pavimentado ali através da sua fé, da sua atitude, para que no momento que ela tocasse em Jesus, então a virtude pudesse vir sobre a vida dela. E aí a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção, a gente já vai ver alguns outros pontos aqui, é que eu penso que precisa haver uma preparação nossa, até para vir para a igreja, até mesmo para o culto. Você perceba que se a gente chamar aquilo ali que está acontecendo de um culto, muita gente foi no culto. Naquele culto, muita gente tocou em Jesus, sim ou não? Mas só aquela mulher voltou para casa com o seu milagre, voltou para casa curada. E por que disso? Porque, repito, houve uma preparação. Antes mesmo dela sair de casa, ela já está cheia de fé, a gente já vai falar disso melhor, ela já está cheia de fé e declarando: se tão somente eu tocar nas suas vestes. Quem sabe, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, ela está dizendo: é hoje que o meu milagre acontece. É esse culto que vai mudar a minha vida. É a partir dessa reunião que tudo será diferente. Você está entendendo, em nome de Jesus? Mas quantas pessoas vão para o culto sem nenhuma preparação no sentido de fé, no sentido espiritual? Às vezes a pessoa até chega completamente desligada e tal, e aí começa ali a oração, começa o louvor, e aí a pessoa devagarzinho, ela vai se ligando em Deus e tal, e aí a gente escuta muito isso, né? Pessoas dizendo assim: ô pastor, quando o culto está começando a ficar bom, acabou. Mas meu irmão, perceba que se a pessoa já tivesse vindo com esse coração, a pessoa diria: pastor, desde o primeiro momento do culto já estava bom. Você entende? Mas a pessoa, ela deixa para se ligar ali em Deus, das coisas de Deus, depois, ela demora muito para fazer aquilo. E aí que muitas vezes diz: quando começou a ficar bom, que acabou. Não, mas eu já deveria chegar já preparado, já com o coração cheio de fé, já com aquela disposição. Não, é hoje que o milagre vai acontecer, é hoje que a minha bênção vai chegar. E aí algumas coisas que eu gostaria de destacar, e para isso vamos voltar lá no começo do texto. Na verdade, duas coisas em especial que eu gostaria de chamar a tua atenção. Está aqui no versículo 27, Marcos 5, 27, que diz assim: primeira coisa, ouvindo falar de Jesus. Os dois primeiros versículos, a Bíblia fala do sofrimento dessa mulher. Os dois primeiros versículos, a Bíblia fala da dificuldade dela, que ela tinha uma doença, já fazia muitos anos, que ela havia gastado tudo que ela tinha, mas não conseguiu uma melhora. Pelo contrário, cada tratamento que ela fazia, a coisa ainda piorava mais. Mas aí chega no 27, que é o divisor de águas, que a Bíblia diz: ouvindo falar de Jesus. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé vem de que maneira, gente? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? É quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, é que a fé começa a surgir no meu coração. Foi o que essa mulher fez. Ela começa a ouvir falar de Jesus. A ouvir falar o quê? Eu não sei exatamente o que ela ouviu falar, mas acredito eu ouvir falar que havia eles ainda não viam Jesus, pelo menos a grande maioria deles não como filho de Deus, mas sim como um profeta, né? Tem um profeta aí poderoso, Deus tem usado ele para curar, para libertar, para abençoar. Poxa vida, precisa ouvir ele ensinando a respeito do Rei dos Céus, que maravilha que é. Olha, esse homem tem feito, Deus tem usado ele de tal maneira. Então, quando ela começa a ouvir falar dos milagres, das maravilhas de Jesus, é quando a fé surge no coração dela.
Amém? É aquela certeza, é aquela convicção. Quantas vezes, né, nós estamos ali até diante de um problema, diante de uma adversidade, que você não vê solução, que você não vê saída, está até desanimado. Mas aí você começa a ouvir a palavra de Deus, e aquilo começa a entrar no teu coração, e aquilo começa a crescer no teu coração, e antes você enxergava o problema e se enxergava tão impotente diante daquele problema, mas aí você vai ouvindo a palavra e parece que você vai crescendo, não é assim? Parece que você vai crescendo, parece que aquela palavra ali vai te dando uma força, um ânimo, aquela convicção que você pode vencer aquilo, que se você usar o poder de Deus, a fé, você vai vencer. E a fé é justamente isso. É aquela certeza, é aquela convicção que cresce dentro de nós, gerada pela palavra de Deus. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, amém? E essa mulher, ao ouvir então a respeito de Jesus, isso vai crescendo no coração dela. O que? Olha, Jesus, ele pode te curar. Você está há 12 anos sofrendo com isso, mas você não precisa mais sofrer. E é interessante, é que a fé, ela não só nos traz a certeza que o milagre vai acontecer, mas a fé, ela também nos ensina a como receber o milagre. No caso daquela mulher, o que ela precisava fazer? Tão somente tocar nas suas vestes. Meu irmão, quantas vezes nós ouvimos a palavra e vem aquela certeza, se você orar agora, é Deus dizendo, eu vou fazer o milagre. Então a fé não só nos diz que Deus fará o milagre, mas nos ensina o que fazer. Você está entendendo em nome de Jesus? Nos ensina o que fazer para receber aquele milagre. Aquela mulher, ela tocar nas vestes de Jesus. E o que ela faz então? Aí a Bíblia continua falando. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Então quer dizer, aquilo que a fé falou no coração dela, que ela deveria fazer, foi exatamente o que ela fez. E se você parar para observar, meu irmão, ela nem poderia fazer isso, porque a mulher que estivesse ali com fluxo de sangue, ela era considerada impura, e uma pessoa impura não podia tocar numa pessoa pura. Mas você percebe o que é a fé. Naquela hora ela joga ali de lado qualquer tipo de preconceito, ela joga de lado ali, não, mas foi o que a fé falou no meu coração, e é o que eu vou fazer, e foi. E aí a Bíblia diz no 28, olha só, por que ela fez tudo isso? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E é aqui que eu quero lhe chamar a atenção. Meu irmão, essa mulher, como eu disse, ela está lá na casa dela ainda, ela nem saiu de casa, ela nem foi para o culto ainda, amém? Jesus está lá com a multidão, ela nem saiu de casa ainda, mas ela já está lá, por causa que a fé veio ao coração dela, ela está lá declarando, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu sararei. E o que eu quero lhe chamar a atenção é que a Bíblia não diz assim, porque disse. Se estivesse registrado porque disse, o que nós entenderíamos? Que ela falou uma vez e não falou mais. Sim ou não? Mas a Bíblia registra porque dizia, uma ação contínua. Ela não disse uma vez, ela dizia. O que me leva a crer que essa mulher, antes de sair de casa, ela está lá dizendo assim, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aí essa mulher, ela está saindo de casa, ela está dizendo o quê? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E essa mulher está no meio do caminho, imagine você, ela com aquele fluxo de sangue, aquele sangramento, quem sabe já debilitada,
muitos anos aquilo, quem sabe já com fraqueza, e imagine você, ela caminhando pelo caminho cansada, ela dizia o quê? Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu sararei. E todo o obstáculo que ela ia enfrentando ao longo do caminho, ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Imagine você, ela chegando perto de onde Jesus estava, e aquela grande multidão apertando Jesus, e ela precisa enfrentar, vencer toda aquela multidão para conseguir se aproximar de Jesus. Você acha que será algo fácil? Eu fico imaginando essa mulher empurrando aqui, empurrando de lá, vai achando um lugarzinho no meio da multidão e dizendo o quê? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Meu irmão, então você veja que ela está preparando o seu coração, preparando o ambiente, preparando a sua vida, a sua fé, para receber o milagre. Agora, quantas pessoas dizem assim, né? Eu vou para a igreja hoje, vou para o culto lá, vamos ver no que dá, né? Vamos ver se o pastor vai estar inspirado hoje, não é mais ou menos assim? Vamos ver se sei lá, se acontece alguma coisa. É aquele pessoal que estava tocando para ver se ia acontecer alguma coisa. Agora essa mulher, ela não tocou para ver se ia acontecer alguma coisa. Ela tocou porque ela tinha convicção, porque ela tinha certeza, porque ela tinha a fé, amém, que no momento que ela tocasse, o milagre iria acontecer na vida dela. Muito diferente dos outros toques. O próprio Senhor Jesus disse que foi diferente. Os outros toques, deixa eu tocar aqui, ver se dá certo, ver se funciona. Aí eu ouvi falar que teve alguém que tocou e foi curado. Deixa eu tocar também, ver se dá certo, ver se eu tenho essa sorte. Deixa eu ver se comigo também funciona. E não tem muita gente usando a fé assim? Não, deixa eu ver, né? Numa dessa, não, ouvi falar de tanta gente que foi curada. Vamos ver se uma dessa comigo também não acontece. Eu escuto tantas pessoas dando testemunho, né? Vou lá, uma dessa, vai que acontece também comigo. E não é assim que a maioria das pessoas vai. Agora, você perceba a diferença da atitude dessa mulher. Ela, quando ouve falar de Jesus, vem a fé no seu coração. Só que uma vez de posse dessa fé, então ela vai trabalhando com essa fé. Ela vai fortificando, ela vai fortalecendo essa fé. Ela vai, o termo que eu gosto de chamar, alimentando essa fé. Porque talvez eu esteja diante de pessoas que diz: pastor, um dia eu fui na igreja, eu ouvi a palavra, veio a fé no meu coração, mas pastor, não sei onde que essa fé foi parar, que ela sumiu da minha vida. É porque aquela fé não foi alimentada, e aquilo que nós não alimentamos, ela morre. Entende o que eu estou falando? Até a fé. A fé, ela precisa ser fortalecida, a fé, ela precisa ser alimentada, como essa mulher está fazendo. Se tão somente eu tocar em suas vestes, tão somente eu tocar em suas vestes, tão somente eu tocar em suas vestes, tão somente eu tocar em suas vestes. No momento que ela toca, o milagre acontece. Quer ver como isso que eu estou falando é verdade? Vamos para Romanos, capítulo de número 4, versículo 18. Outro texto bastante conhecido, mas olha que interessante isso aqui. Romanos 4,18. A Bíblia está falando do Abraão, da fé do Abraão. Se você pegar os versículos anteriores aqui, você vai entender bem o contexto. Eu vou pegar direto 18, que diz assim: o qual, tá? Eu repito, está falando do Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim
será a tua descendência. Vamos parar por aqui, porque do mesmo jeito que a gente consegue situar dois momentos na vida dessa mulher, nós conseguimos também situar aqui dois momentos na vida do Abraão. Na vida da mulher hemorrágica, primeiro momento, ela ouve falar de Jesus, vem a fé no coração dela. Na vida do Abraão, primeiro momento, a Bíblia diz que ele está crendo, mesmo contra a esperança, ele está crendo, ele está em esperança, e ele está crendo que vai acontecer na vida dele conforme aquilo que lhe foi dito, conforme o que Deus falou. Isso não é a fé? É aquela certeza baseada naquilo que Deus falou? É a certeza que a mulher tinha baseada naquilo que ela ouviu falar de Jesus? Então, o Abraão recebe a fé. O Abraão está com a fé no coração. Por quê? Porque Deus lhe falou. E quando Deus falou para o Abraão creu, diz a Bíblia. Primeiro momento, ele recebe a fé está com ele. E agora? Aí diz a Bíblia assim: e não enfraqueceu na fé. Aí eu te pergunto, a fé pode enfraquecer? Pastor, como é que a fé enfraquece? A Bíblia diz, olha só: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Meu irmão, o que faz a fé enfraquecer? Nós atentarmos para a nossa situação, nós atentarmos para a nossa fragilidade, nós atentarmos, poxa vida, mas já faz 12 anos que eu estou assim, nada resolveu, será que agora vai resolver? Isso faz a fé enfraquecer. Está entendendo, em nome de Jesus? A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Por quê? Porque ele não está dando atenção ao corpo dele. Só isso? Mas nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não está olhando para a circunstância. Ele não está olhando nem para ele e nem para a esposa. Nem para as suas fraquezas, para as suas debilidades, nem para algo circunstancial, que vai além dele. Meu irmão, nós vamos entender que toda vez que nós olhamos para essas coisas, nós vamos enfraquecer na fé. Aí tem gente que vem para a igreja, ouve uma palavra, amém, pastor, eu creio, sai da igreja cheio de fé, mas chega em casa, às vezes antes de chegar até, né? Mas chega em casa e começa a olhar para a situação, para a circunstância, e aí começa a enfraquecer na fé. E a pessoa diz, poxa vida, eu estava com tanta fé lá na igreja, cadê aquela fé que eu estava lá? Poxa, enfraqueceu. Porque a pessoa fica olhando para a dificuldade, para a circunstância. Ah, mas esse falou isso. Ah, mas aquele disse aquele outro. Mas você precisa ver que a situação, mas o problema é sério. Mas não sei o que mais. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, nós recebemos a fé agora. É nossa responsabilidade nós alimentarmos essa fé. Já vamos ver aqui. Olha só, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A terceira coisa que faz a fé enfraquecer. Bom, é duvidar da promessa. É quando a incredulidade entra. Mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Mas será que aquilo que a palavra de Deus diz, mas será que é tão fácil assim? Só fazer uma oração? Será? Meu irmão, todas essas coisas faz a fé enfraquecer. Mas olha só, a Bíblia diz que ele não duvidou. Continuando, mas foi fortificado na fé. Vamos parar por aí. Olha só, a Bíblia começa dizendo que Abraão não enfraqueceu na fé. E aí a Bíblia apresenta o que é que leva alguém a enfraquecer na fé. E diz, Abraão não fez isso. Amém. Aí a Bíblia diz, pelo contrário, ele foi fortificado. Está falando de algo físico dele? Não, fortificado na fé. A fé dele foi fortificada. A fé dele foi alimentada. Perceba que a fé pode enfraquecer ou a fé pode se fortalecer. Tudo depende da nossa atitude. Nós ouvimos a palavra de Deus, a fé veio ao nosso coração.
Glória a Deus, primeira parte está cumprida. Mas o que é que nós vamos fazer com essa fé? Se nós não fizermos nada ou agirmos de alguma dessas maneiras, ela vai enfraquecer. Mas nós podemos também fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa fé. Como é que eu fortifico a minha fé? Mas foi fortificado na fé, de que jeito? Dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Meu irmão, olha só, a Bíblia aqui está nos ensinando que a fé pode enfraquecer se a gente olhar para a nossa situação, se a gente olhar para as circunstâncias, se a gente duvidar da promessa. Agora, a fé também pode se fortalecer. Como? Dando glória a Deus. Como que a fé pode se fortalecer? Estando certíssimo que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer. E aí eu te pergunto, não foi o que essa mulher fez? Um dia ela ouviu falar de Jesus, a fé veio ao seu coração, e ao longo do caminho, ela foi fortificada na fé. Como é que Abraão foi fortificado na fé? A Bíblia diz, dando glória a Deus. Quando vinha tentar bater um desânimo, alguma coisa, ele dizia, Senhor, eu te louvo, porque a minha descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Senhor, eu te louvo, porque a minha descendência será tão numerosa como a areia que está na praia. Vinha alguma outra situação, Senhor, eu te dou glórias, graças, porque eu sei que o Senhor é fiel e vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Agora eu pergunto para você, o que isso é diferente daquela mulher lá dizendo assim, ó, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu sararei. É diferente? Não, é a mesma coisa. Meu irmão, é nossa responsabilidade o que é que nós vamos fazer com a fé que um dia o Senhor colocou no nosso coração. Se nós vamos permitir que ela venha enfraquecer ou se nós vamos fortalecer ela. E aquilo que eu explicava há pouco, eu ser fortificado na fé, alimentar minha fé, é eu pavimentar o caminho para o milagre acontecer. Todas as vezes que Abraão estava lá dizendo assim, Senhor, glórias te dou, porque a minha descendência é tão numerosa quanto as estrelas do céu, ele estava pavimentando o caminho para o milagre acontecer. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Todas as vezes que aquela mulher dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei, ela está pavimentando o caminho para o milagre acontecer. E quando ela tocou em Jesus, o caminho está preparado. Amém? O poder de Deus pôde vir sobre a vida dela e pôde curá-la. Assim como o poder de Deus veio sobre a vida do Abraão, assim como o poder de Deus veio sobre a vida da Sara, e eles já com idade avançada puderam ser pai. Amém? E mãe. Meu irmão, então nós precisamos entender que a nossa responsabilidade, nós nos prepararmos para o milagre acontecer, nós pavimentarmos o caminho para que o milagre venha acontecer. Como? A palavra de Deus falou comigo, veio a fé no meu coração? Sim. Então agora é hora de eu alimentar essa fé, de eu fortificar essa fé, de eu ficar ali confessando, se tão somente eu tocar. Ou, diante daquilo que a Bíblia diz que já é meu, eu ficar confessando, eu já estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu já fui liberto deste mal em nome de Jesus Cristo. E assim eu vou sendo fortificado na fé. Assim eu estou preparando o caminho para o milagre acontecer, como aconteceu na vida do Abraão, como aconteceu na vida dessa mulher. E se nós agirmos dessa mesma forma, o milagre também vai acontecer na nossa vida. Amém? Diga glórias a Deus.